Graça e paz. Amém? Agora sim, né? Amém. Convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, verso 39. Se você achou aí, por gentileza se ponha de pé. Isso é bom que ele desperta, faz com que você não durma durante a pregação, vai lhe ajudar, né, a não dormir. Lucas 24, a partir do verso 39. Todos encontraram? Amém? Então, se você não encontrou, pode, pela fé, acompanhar pelo painel que vai passar aí. Tá certo? Amém. Graças a Deus, tá bom? Vamos lá, diz o texto sagrado assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo... Eu disse o quê? 24, que eu digo é 23. Desculpe, irmão, desculpe aí, viu? Desculpe lá, até os adolescentes têm falha de memória. Lucas 23, do 39 ao 43. Agora sim? Amém. Ainda não. Vamos ler? Diz assim o texto sagrado, 23, do 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós bendizemos o teu santo nome e agradecemos a ti pelo fato de mais uma noite nos reunir nesse lugar para ouvirmos a tua voz. Que teu Espírito Santo, como sempre tem feito, prova disso foi como tu fizeste hoje pela manhã, fala ao coração da tua igreja que aqui se encontra, Pai, para a glória, honra e louvor do teu nome. Que venhamos a sair daqui percebendo que grande Deus nós temos. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos motivos de sobra para te agradecer por tão grande salvação. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar praticamente e exclusivamente nessa porção que nós acabamos de ler. Mas eu gostaria de usar como introdução desse sermão, nessa noite, algumas passagens que estão imediatamente antes dessa porção que nós escrevemos. Eu chamo a sua atenção para o verso 26, do mesmo capítulo de Lucas 23, quando a palavra do Senhor diz assim: depois que Jesus é condenado, o verso 26 diz o seguinte: enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Jesus aqui já está com as suas forças esgotadas, em virtude do sofrimento atroz que ele, Jesus, estava passando e já havia passado. Ele não consegue mais carregar a sua própria cruz. Interessante que aparece um homem chamado Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a sua cruz. Possivelmente esse homem tinha ido a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E ali em Jerusalém ele encontra-se com o Cordeiro de Deus. E imediatamente ele tem a sua vida transformada. Interessante que esse homem possuía 2 filhos, Alexandre e Rufo. Esses filhos desse homem também se convertem ao Evangelho. E sua esposa, alguns doutrinadores pensam da seguinte maneira: se Romanos 16, 13, quando Paulo escrevendo aos Romanos diz que ali existia uma mulher que era mãe de Rufo,
Ela era exatamente a esposa de Cirineu, que se tornou uma mãe para Paulo. Então, aquela obra, né? Aquela via de Jesus até o Calvário, transformou não só a vida de Simão, mas transformou também a vida de toda a sua família. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, do verso 27 em diante. A Bíblia diz o seguinte: que uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Não só Cirineu tem um encontro com Cristo aqui, ou o acompanhava até o Calvário, mas também a Bíblia é clara a respeito de algumas mulheres, né? Algumas pessoas do sexo feminino estavam ali presenciando o sofrimento do nosso Salvador. Há um detalhe a ser dito aqui: o Evangelho de Lucas, ele é apropriadamente chamado do Evangelho do sexo feminino, pois é o evangelista Lucas que dá destaque de uma forma ímpar às mulheres. Se não, vejamos, foram as mulheres que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Lucas destaca isso no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Foram as mulheres que o seguiram em sua via dolorosa. Está aqui o texto que nós acabamos de ler. Foram essas mulheres que acompanharam o sepultamento de Cristo. E também foram mulheres que foram testemunhas da primeira ressurreição de Jesus. Mas eu chamo a sua atenção para você enfatizar o verso de número 28. Quando mais uma vez eu vou ler, quando Jesus diz assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. O que é que Jesus está dizendo a essas mulheres? Exatamente o seguinte: eu sei para onde eu vou, meu futuro é certo e garantido, mas vocês e seus filhos, já pensou sobre a eternidade? Vocês que estão me seguindo, para ver o que vai acontecer comigo, e os filhos que possivelmente vocês deixaram em casa, eles possuem a vida eterna? Pensem sobre isso, não chorem por mim. Interessante que quando eu analisava esse texto, surge uma pergunta inevitável na vida de qualquer pessoa que observe um texto como esse. E a primeira pergunta que surge, à luz dessa passagem, à luz de versos que nós estamos discorrendo aqui nessa noite, é a seguinte: como acreditar em um Deus assim? Como acreditar em um Deus assim? Por que essa pergunta pode surgir na nossa mente? Eu chamo a sua atenção para o verso de número 32. Olha o que o evangelista Lucas registra. Ele diz o seguinte: e também eram levados outros dois, condenados também, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Como acreditar em um Deus assim? Como acreditar em um filho do carpinteiro, de um carpinteiro e filho de Maria, que se dizia ser Deus, depois desse verso que nós acabamos de ler? Por quê? Que rei é esse, que não é melhor do que um bandido, e por isso mesmo, merece ser crucificado entre dois deles? Como acreditar em um Deus assim? E eu gostaria de você, nessa noite, fizesse um esforçozinho de mente comigo. Entre na mente desses dois malfeitores. Permita que você seja por talvez um minuto, tenha a cosmovisão que esses malfeitores tinham aqui. Por quê? Porque Marcos, no seu Evangelho, capítulo 15, verso 32, diz que ambos insultavam Jesus. Mateus 27, 44, ele diz também que eles soltavam os mesmos impropérios que a multidão.
Ninguém ali, inclusive esses dois malfeitores, não acreditavam em Cristo como Deus, porque eles entendiam dessa maneira: vai morrer como nós, vai apodrecer numa cruz como nós, vai ser comido pelos abutres. Que homem é esse que pode dizer que salva a humanidade, mas não salva a si mesmo? Como é que ele pode nos salvar? Que Messias é esse? Que Cristo é esse? Eles pensavam exatamente dessa maneira. E para agravar a situação, olha o que nos diz o verso de número 38. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o Rei dos Judeus. Em outras palavras, escrita em 3 idiomas, no grego, no hebraico e no romano, para que todos pudessem ler. Isso na realidade era uma forma de desdenhar de Cristo. Essa frase que estava sobre a sua cabeça, dizendo mais ou menos o seguinte: esse é o único tipo de rei que os judeus puderam produzir, que vai ser crucificado entre 2 malfeitores. E assim aconteceu. Na visão da multidão, na visão desses 2 malfeitores, na visão dos romanos, na visão dessas mulheres que estavam aqui, ele foi crucificado, porque entre os 3, por ele ser crucificado no meio, ele era o pior. Veja que trágico. Quem era crucificado no meio era considerado o pior assassino, e Jesus foi posto propositalmente no meio, entre 2 ladrões, dizendo a todo mundo que olhava para aquela cena: ele é pior do que aqueles 2 malfeitores. Veja que coisa. Porém, entretanto, contudo, na verdade, Jesus está na cruz do meio, não porque Pilatos o colocou, mas porque o próprio Deus quis que ele estivesse lá, porque ele foi o único homem que conseguiu dividir a história. Mas não apenas isso, ele foi o único homem que conseguiu também dividir os homens. Jesus naquela cruz do meio, entre 2 ladrões, simbolicamente estava dizendo o seguinte: um dos ladrões vai se arrepender, um dos ladrões será salvo, o outro está perdido. E quando Deus olha para a humanidade, ele divide a humanidade exatamente assim. Você tem dúvidas sobre isso? Leia a primeira carta de João: filhos das trevas ou filhos da luz, perdidos ou salvos. E aqui, de uma forma simbólica, Jesus está dizendo isso. Há alguns que serão salvos e outros que não serão salvos. Eu gostaria de lhe chamar a atenção para o verso 39 agora, do texto que nós lemos inicialmente, Lucas 23, 39, a palavra do Senhor diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Considere que esse malfeitor aqui está na cruz da esquerda. Por exemplo, eu chamo a sua atenção nessa noite inicialmente para a cruz da esquerda, para esse homem aqui do verso de número 39, porque a lição aqui é muito clara. Uns serão salvos e outros jamais. Analise a vida desse homem. Ambos, tanto da direita quanto da esquerda, eram homens completamente ímpios, viviam uma vida de pecado muito parecida. A vida, o contexto de vida de ambos era muito idêntico. Eles foram pendurados igualmente ao lado do mesmo Salvador. Ambos tiveram a mesma oportunidade de estar olhando para Cristo. Eles possivelmente leram a placa. Eles ouviram Jesus interceder pelos seus algozes.
Eles viram, foram presenciais no sofrimento de Cristo. Tinham conhecimento do seu ministério. Sabia que Jesus propagava que era poderoso para salvar. Eles podiam até não acreditar inicialmente, não acreditavam mesmo, mas eles ouviam acerca disso. Sabiam que eles estavam crucificados ao lado do Cristo. O que essa passagem tem a nos dizer, irmãos, em alto e em bom tom? Em alto e em bom tom, o que essa passagem tem a nos ensinar? Que é muito possível dois homens, duas mulheres, terem as mesmas oportunidades, congregar na mesma igreja, serem colocados na mesma situação, cometerem o mesmo tipo de erro, ter um coração pervertido, ouvir as mesmas mensagens, e um pode se converter e o outro jamais. Jesus está nos mostrando nessa passagem aqui que muitos de nós teremos destinos diferentes. Muitos de nós teremos destinos diferentes. Uns serão salvos e outros não. Que passagem! Outra coisa aqui. Existe uma ilusão, talvez até no coração de você aqui que não é crente. Que ilusão é essa? O mundo ainda pensa dessa maneira: no dia que eu quiser, no dia que eu achar conveniente, eu vou me arrepender. Em outras palavras, eu vou ser crente no dia que eu determinar. Você está muito enganado, meu querido. Porque arrependimento e fé são obras exclusivas de Deus. Só Deus pode dar arrependimento, só Deus pode dar fé ao mais vil pecador, não depende de você. Eu vou lhe dar alguns exemplos bíblicos disso, pelo menos dois. O primeiro exemplo que eu gostaria de lembrar a você nessa noite é Saul e Davi. O que me chama a atenção em Saul e Davi? Eles viveram na mesma época. Saul e Davi ascenderam à mesma posição social. Saul e Davi foram chamados para assumirem a mesma posição no mundo. Desfrutaram do ministério do mesmo profeta Samuel. Reinaram por 40 anos. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Saul desviou-se e tirou a própria vida. Quer outro exemplo bíblico de pessoas assim? No Novo Testamento, 2 governadores romanos. Um chamava-se Sérgio Paulo e outro chamava-se Gaio. Eram ambos governadores romanos, ambos eram homens sábios, ambos eram homens prudentes, ambos ouviram o mesmo pregador Paulo. Paulo Sérgio creu e foi batizado. Gaio disse o seguinte, que não se importava com essas coisas. Ambos tiveram as mesmas oportunidades. Um agarrou, o outro simplesmente deu de ombros para a oportunidade. Fé e arrependimento são dons dados pelo próprio Deus ao mais vil pecador. Mas a outra coisa aqui a ser destacada nesse verso de número 39. Esse ladrão, esse malfeitor aqui, ele é um símbolo da pessoa impenitente. Ele é um símbolo daqueles que, a despeito de tudo que ouvem, rejeitam a salvação, continuam rebeldes, embora estivesse tão perto de Cristo, nunca o reconheceu como Salvador. Ele se perdeu porque quis ser salvo da maneira dele. Ele quis dar ordem a Jesus de como Jesus deveria fazer para salvá-lo. Desce da cruz e salva a ti mesmo e salva a mim. Ele estava querendo evitar que Jesus fosse para a cruz. Não há salvação sem derramamento de sangue. Nós somos dependentes de uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Nós dependemos da obra da cruz para que nós sejamos salvos. Interessante, irmãos. Eu não quero de maneira alguma desencorajá-lo aqui nessa noite. Pelo contrário, meu objetivo nessa noite é trazer você uma reflexão para que você fique um pouco mais perto de Cristo. Eu tenho 3 aplicações iniciais com base nesse verso de número 39.
Se você está aí e ainda não é cristão, e se nos últimos dias você tem sentido inclinação para orar, eu vou lhe dar um conselho: coloque isso em prática. Se nos últimos dias Deus tem lhe chamado para isso, não é o diabo que tem lhe chamado, com certeza é Deus. Coloque isso em prática. Talvez nos últimos dias, você que não é cristão e está nos visitando nessa noite, ou talvez já frequente aqui os nossos cultos por algum bom tempo, se você sente vontade de servir a Cristo, comece imediatamente. Não adie essa decisão. O chamado de Cristo para você é exatamente hoje. Não tem mais tempo para você brincar. Há uma terceira aplicação que eu gostaria de dar a você aqui nessa noite. Se existe pelo menos um pouquinho de luz na sua mente, eu não sei o quanto de verdade no Evangelho você tem nos seus neurônios. Talvez muito pouco, assim como eu, mas eu lhe faço um pedido aqui nessa noite: viva à altura dessa luz que você tem. Ela é suficiente para lhe mostrar Cristo, se for a luz do Evangelho. Não adie sua salvação, não adie sua decisão. Mas eu agora gostaria, como ponto 2, chamar a sua atenção para a cruz da direita. A partir do verso de número 40, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa. Ele está dizendo: nós estamos aqui por conta dos nossos pecados, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Meus queridos irmãos, você veja o que é você se converter, pregado numa cruz, com as costelas já tentando furar seus pulmões, um sol causticante sobre a sua cabeça, um homem que passou 3 anos dizendo em Jerusalém e por toda a Judéia que podia salvar o mundo, e você está ali pedindo salvação a ele, e ele não fez nada para lhe salvar. E de repente esse outro malfeitor olha para Cristo e diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim. O que eu gostaria de dizer aqui nessa noite? Nós estamos agora diante de alguém que, da mesma maneira como o outro da esquerda, passou a vida toda levando dor às pessoas. O passado desse homem o condenava. Talvez você esteja aqui essa noite e seu passado lhe condene. O passado desse homem também condenava ele, porque aonde ele chegava, a ordem pública era perturbada. Ele não tinha mérito algum. Aonde esse homem chegava, o ambiente tornava-se tenso, tanto quanto o outro da cruz da esquerda. E por que eu digo isso? Porque ele não era um cleptos. Cleptos era o que Judas Iscariotes era. Judas apenas roubava, apenas entre aspas, né, as moedas da bolsa. Esse homem não. Esse homem aqui era um lestes. Ou seja, ele era um assaltante à mão armada. Ele matava para roubar, tanto ele quanto o da esquerda. Então, nós estamos aqui diante de alguém que transgredia, e transgredia muito a lei. Meus amados irmãos que me escutam aqui nessa noite, queridos, o coração que batia no peito desse malfeitor, também bate em nosso peito. Nós somos diferentes desse homem, talvez em grau, mas não em natureza. Essa é a grande realidade. O mal está dentro de todos nós, brota no nosso coração todos os dias. Nosso passado nos condenava, sim ou não? Com certeza sim. Como também a esse homem aqui. Além do mais, o que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, além de ser um assaltante à mão armada,
ele também, como o outro, ele era um blasfemador. Ele também insultava Cristo, está lá em Mateus 27:40. Não só sua vida era errada, mas também a sua própria convicção sobre salvação. Pois ele também pensava da mesma maneira que o ladrão da esquerda. Ele queria salvação sem a morte expiatória de Cristo. Ele era um humanista. Meus amados irmãos, em Mateus 27:42 diz que esse da direita dizia assim também: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Que ele desça da cruz e assim creremos nele. Todos eles dois, eles queriam o Cristo dos milagres, mas eles não queriam o Cristo Redentor. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? Cristo veio ao mundo não para atender os nossos caprichos, mas Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos levar de volta para a nossa casa. Nós ainda não chegamos em casa, a nossa casa não é aqui. Cristo morreu para lhe reconciliar com Deus e levar de volta para a sua casa. Sua casa não é aqui. Esses homens não entendiam isso. Eles não entendiam que Jesus não estava ali, naquela cruz, porque ele era impotente como os ladrões. Não, ele estava ali voluntariamente. Apocalipse 13:8 diz que ele morreu, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Isso não é pouca coisa. O que eu gostaria de dizer? Queridos, Jesus não foi à cruz porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os judeus o entregaram, porque Pilatos o sentenciou. Não, ele foi à cruz por amor a você. Se isso não lhe alegra, eu não tenho mensagem mais para lhe alegrar. Você saber que o Criador de todo esse universo, ele foi à cruz para lhe levar para o céu, para lhe conceder vida eterna. Se isso não traz alegria diante de você, eu não sei o que pode trazer. Que coisa maravilhosa. Mas vamos lá, 40 ao 42, vamos reler. O outro malfeitor, porém o outro malfeitor repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um homem que estava morrendo. A vida escorria pelos dedos dele. E isso, para uma pessoa orgulhosa, como isso é triste. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, irmãos, nós estamos morrendo. Talvez você não queira nem acreditar nisso, mas a nossa situação é tal qual esse homem que está pendurado na cruz. A nossa situação é tal qual esses dois homens que estão pregados naquela cruz. É a grande realidade. Esses homens, eles não tinham força para mover um pé, para mover uma mão. Suas horas estavam contadas. Eles tinham pouco tempo. Eu gostaria de dizer algo aqui a você. Repito, todos nós que estamos aqui, vocês estão morrendo, eu também. Nós não temos muito tempo, que são 100 anos. Quantos anos você tem? 15? E você colocou na sua mente que 100 anos para você é muito tempo? Voa! E você está morrendo. O sepulcro está preparado, sim ou não? Sim. Esse homem aqui estava a um passo da morte. E o que é mais trágico, quem não tem Cristo está numa situação pior, mas muito pior de quem o tem. Sabe qual é o meu apelo aqui nessa noite? Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: que nesse exato momento,
nesse exato momento. Assim como acontecia nessa passagem aqui, Satanás tinha certeza de que esses dois ladrões pertenciam a ele. Eles já estavam contando com aquelas duas almas no reino deles. É assim uma pessoa que não tem Cristo. É duro dizer isso, mas é verdadeiro. Qualquer pessoa da sua família que não esteja aqui e não tem Jesus como Salvador da vida dele, está perdido. O inferno contava com esses dois homens em suas fileiras. E isso é trágico demais. Mas que coisa maravilhosa. Nós começamos a ver a mudança que acontece no malfeitor da direita. E é para isso que eu chamo a sua atenção agora. E eu gostaria, antes de ir para isso, lhe fazer uma pergunta. Por que você ainda não se converteu? Ou por que alguém que você tanto ama, que você tanto prega para ele, ainda não se converteu? Vou lhe dizer por quê. Porque as escamas ainda estão cobrindo os olhos. Porque ainda o Espírito Santo não iluminou os olhos do coração. E quem vive assim não se encanta pela cruz. Até escuta sobre a cruz, mas não se encanta por ela. E esse ladrão da direita, o Espírito Santo começou uma obra na vida dele. As palavras e as atitudes de Cristo, isso é, o Evangelho encarnado, começa a mudar a vida daquele homem. Eu vou lhe dar aqui, à luz desse texto, as marcas da conversão na vida desse malfeitor da cruz da direita. Chamo a sua atenção, inicialmente, para o verso de número 40. O outro malfeitor o repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum, pendurado em uma cruz, com as horas contadas, sem nenhuma esperança de rever seus familiares vivos, sem nenhuma esperança de voltar para sua casa, esse homem torna-se um evangelista. E o que me chama a atenção aqui é que ele viveu a vida toda sem se preocupar com ninguém. Ele viveu a vida toda tocando terror na vida das pessoas. Ele nunca demonstrou amor por ninguém. Agora, convertido, ele se desespera pela atitude ímpia do seu companheiro. E tenta de todas as formas, se esforça de todas as formas, para levar seu companheiro a se encantar por Cristo, assim como ele estava também. Isso chama-se conversão. Muda a nossa visão. Segunda prova que esse homem se converteu, verso 41 novamente, vou reler. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Ele estava dizendo o seguinte: nossos crimes, nossos assaltos, nossas transgressões, enfim, nossos pecados, foi isso que afastou a gente de Deus. Reconheça isso. O que era que ele estava levando e ao mesmo tempo acontecendo na vida dele? Ele estava se arrependendo. Ele estava dizendo ali naquela cruz: nós pecamos contra o céu, e nós pecamos contra os nossos próximos, e nós pecamos contra nós mesmos, porque nós nunca levamos a vida a sério. Irmãos, isso é conversão, reconhecimento de pecado. Não existe conversão sem arrependimento de pecado. Ele estava como? Ele não estava num ambiente como esse que nós estamos hoje, irmãos. Confortável, ar-condicionado, louvor de primeira, não é verdade? Um ambiente agradável,
pessoas bonitas, eu sei que tem exceções, né? Mas pessoas bonitas olhando para você, todo mundo cheiroso, todo mundo arrumado, uma igreja agradável, um pregador meia pedra, meia tijolo, mas está tudo em paz. Agora você imagina você crucificado, as suas costelas entrando em seus pulmões, o sangue já tomando conta da sua garganta, sem ar, com as horas contadas, quem sabe algumas aves de rapina já rondando aquela cruz, e você preocupado com os outros, e preocupado em se arrepender. Só o Espírito Santo faz isso na vida de um pecador. Com certeza. Terceiro, ele reconhece Jesus como Salvador. Olha o que ele diz no verso 42. Jesus, o quê? Lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Interessante que no verso anterior ele diz acerca de Jesus, ele não tem pecado, ele tem um reino. É isso que ele está dizendo aqui. Nas entrelinhas, esse malfeitor está convicto de que Pilatos está errado. Pilatos deveria acrescentar mais alguma coisa naquela cruz, porque na cruz está escrito somente, ele é rei dos judeus, este é o rei dos judeus. Esse homem está dizendo o seguinte, ele não é apenas rei dos judeus, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele tem um reino preparado para mim e para você. Se converta. Isso é grandioso demais. Os olhos dele foi aberto, o seu coração foi tocado. Pela primeira vez na vida dele, a eternidade é descortinada diante dele, e ele entende que está diante de quem pode perdoar, de quem pode salvar, de quem pode dar a vida eterna. E ele não pensou duas vezes. Ele disse, ele é o Salvador, ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei dos Reis. Meus amados irmãos que estão aqui nessa noite, esse homem começou a ter uma fé firme, embora tão nova. Enquanto toda a nação gritava, crucificam, crucificam, nós não temos rei senão César. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Os discípulos aqui estavam de longe. Os discípulos aqui o abandonaram Cristo. O ladrão não. O ladrão o confessa como rei. Uma coisa me chamou a atenção na vida desse homem. Ele não precisou ver nenhum milagre. Ele nunca viu um coxo andar. Ele nunca viu um cego ver. Ele não viu nenhuma ressurreição de Lázaro. Ele não viu nenhuma multiplicação de pães. Absolutamente nada. Mas ele creu. Ele viu, pelo contrário, o Senhor em agonia. Ele viu o Senhor em fraqueza. Ele viu o Senhor em sofrimento. Ele viu o Senhor em dor. Ele não viu nenhum cetro, ele não viu nenhuma coroa, ele não viu nenhuma glória, ele não viu nenhum poder, mas ele simplesmente resolveu crer. Ele acreditou que ele estava diante do Salvador dele. Lição para nós aqui nessa noite: é impossível que alguém seja salvo sem demonstrar nenhuma evidência da obra do Espírito Santo em sua vida. Está esse homem aqui, demonstrando que teve fé suficiente para se arrepender, e ele se arrependeu, e acreditou em Cristo sem nenhuma reserva, e começou a evangelizar, né? Uma coisa me chamou muita atenção aqui: não se impressione de maneira alguma pelo funeral de alguém rico e famoso. Isso não deveria nos impressionar. Mas não fique tranquilo se um ente querido seu ainda não aceitou Cristo como Salvador. Não durma tranquilo se isso não aconteceu. Não fique tranquilo se de ano em ano você é motivado a vir para uma igreja, talvez como desencargo de consciência, mas você nunca se arrependeu. Não se tranquilize por isso. Não se contente com você mesmo, se na sua vida não tem arrependimento e fé suficiente na pessoa bendita
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o que é que eu gostaria de dizer aqui a você? Se alguém morre sem Cristo, se você que está me ouvindo aqui, se você morrer hoje sem Cristo, você vai ter apenas um funeral. E será um funeral de uma alma perdida. E por que eu estou aqui nessa noite? Para dizer a você que brinca com o Evangelho, para dizer a você que nunca se arrependeu e não tem fé na pessoa de Jesus Cristo, simplesmente o seguinte: você não pode morrer assim. Você não pode morrer assim. Você tem que tomar uma atitude hoje. Vamos concluir? Verso de número 43. E aqui a gente conclui essa mensagem dessa noite. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que você estará, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Queridos irmãos, eu estava lendo um livro e narrava uma história muito triste, mas ao mesmo tempo consoladora. E o autor trazia à tona um fato de uma mãe crente confortando sua pequena filhinha no leito de morte. E ela chegou na cama da UTI, aquela criança entubada, nas últimas horas de vida, dando os últimos suspiros, e aquela mãe pegou na sua mão e sussurrou no ouvido dela o seguinte: filha, nós somos crentes. Quando minha filhinha fechar os olhos, você não terá mais dor. Quando você fechar os olhos, você não será mais alguém doente. Quando você fechar os olhos, você vai rever nossos irmãos e irmãs que congregaram na igreja conosco. Está lembrada? Enfim, minha filha, quando você fechar os olhos, verdadeiramente você vai ser feliz. E aquela menina, muito mal, fitou a mãe pela última vez nos olhos e lhe respondeu o seguinte: ah, mamãe, você se esqueceu de mencionar uma coisa muito mais importante do que tudo isso. Para onde eu vou, haverá uma coisa melhor do que tudo isso, mamãe. Cristo estará lá. Cristo estará lá. Olhe para o verso de número 43 de novo. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Interessante, Davi diz em 1 Samuel 20, verso 3: há apenas um passo entre mim e a morte. É o mesmo contexto que eu estou inserido, é o mesmo contexto que você está inserido. Existe apenas um passo entre nós e a morte. Meus amados irmãos, quem sabe você entrou aqui nessa noite e talvez você tenha a mesma atitude daquele que nunca se arrependeu. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer um alerta aqui a você. Não existirá mudança na sua vida após a morte. Não há esperança para quem morre sem Cristo. Não existe conversão no túmulo. Nenhum coração novo é recebido após o último suspiro. É isso que eu gostaria de destacar para você nessa noite. No dia que nós morremos, ali inicia-se para todos nós a eternidade. E a questão é: você vai morrer como o ladrão da esquerda, ou você vai morrer como o malfeitor da direita? Se você morrer como o da esquerda, você vai morrer na miséria. Se você morrer como o da direita, você gozará de eterna felicidade. Se você morrer como o ladrão da esquerda, você vai amargar tristeza eternamente no inferno. Se você morrer como o ladrão da direita, existe regozijo eterno para você ao lado de Cristo no céu. Se você morrer como o ladrão da esquerda,
você terá eternamente a companhia dos demônios. Se você morrer como o malfeitor da direita, você gozará eternamente da presença de Cristo. A minha pergunta para você nessa noite é exatamente essa: se você morrer hoje, você morre como? Jesus diz àquele homem o seguinte, ao ladrão da direita, né? Em verdade lhe digo, ou seja, eu estou tratando aqui de um assunto muito sério, na hora da morte. Eu estou tratando com vocês aqui de algo muito sério, mas ao mesmo tempo seguro e garantido. Qual? Hoje, você estará comigo no paraíso. Irmão, isso cai por terra algumas doutrinas. Jesus não disse a esse homem: vou lhe dar vida para você reencarnar. Jesus não disse a esse homem: você vai para um purgatório. Vamos esperar por algumas missas. Quem sabe rezem algumas missas, acenda algumas velas para você, pague algumas penitências. Não. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no seio de Abraão. Isso é seguro e isso é garantido. Você vai para a cidade santa. Isso acontece com todos nós que temos Cristo. Você fecha os olhos na terra, mas você acorda no céu. Isso é garantia para todos nós que estamos aqui em Cristo. Não é mérito seu, é graça. É graça. É graça de Deus. Eita. Eu me fiz uma pergunta aqui, irmãos. Qual o mérito desse malfeitor? Que obras esse homem tinha? Nenhuma. Ele foi batizado no Rio Jordão? Ele participou de algum rito de batismo? Não. Ele tomou santa ceia em qual igreja? Nenhuma. O que ele tinha então, querido? Um Salvador. A única coisa que você precisa para ser salvo é arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo como o único e suficiente Salvador. Isso é graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Atento para o seguinte, aqui eu concluo. De manhã, esse homem foi possivelmente pregado naquela cruz. À noite, ele já estava usando uma coroa. De manhã ele era um inimigo de César. À noite, ele se tornou um amigo de Deus. De manhã, durante a manhã, ele foi desprezado pelos homens. À noite, ele começou a ser servido pelos anjos. De manhã ele morreu, à tarde ele morreu como um criminoso na terra. À noite ele já convivia como um cidadão do céu. Ele foi salvo pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou encerrar agora e não vou expor o texto. Gostaria apenas que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos apenas ler do verso 1 em diante. Quando o texto nos diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É o quê? É dom de Deus. Não de obras, para que nem eu, nem você, nem esse malfeitor se glorie, né? Para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Foi a graça de Deus que nos alcançou e nos salvou. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.